Rangel Nolim da Rádio Oeste Capital FM. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa partida, primeira das quartas de finais, e também comentasse um pouco sobre as alterações que você fez na equipe titular, principalmente a retirada de Lima e de Thiago Kozer da equipe com relação ao último jogo. Mozart. Bom, vamos lá. O jogo em si foi um jogo atípico, né? Pela questão do gramado, não é buscar nenhum álibi, mas acaba que nós tivemos que mudar totalmente a nossa forma de jogar. Acabamos que entramos com mais bolas longas que normalmente a equipe vinha fazendo. É um jogo, acaba se tornando um jogo de primeira e segunda bola. E, às vezes você ganha essa primeira bola, já está no campo do adversário, às vezes você não ganha e acaba colocando essa bola em disputa de maneira desnecessária. Com relação às trocas, foi por escolha realmente. E agora descansar, avaliar os jogadores até quarta-feira e decidir, principalmente também pela questão física, a melhor equipe para iniciar o jogo na quarta. Boa noite, Mozart. Eduardo Michelin da Clube FM 94.1. Eu queria uma análise sobre a volta do Anderson Leite, né? Um jogador que voltou de lesão e hoje iniciou a partida de titular. Bom, eu gostei bastante da atuação do Anderson. Ele ficou 10 dias fora, né? Então não é fácil jogar 70 minutos como ele jogou. E eu o tirei justamente por causa disso, para poupá-lo, pensando em descansá-lo o melhor possível para ele estar inteiro na quarta-feira. Mas eu particularmente gostei bastante da atuação do Anderson. O Anderson é um jogador que ele joga de 8, ele joga de 5, ele tem essa versatilidade, é bom no jogo aéreo, então eu estou bem satisfeito com a atuação dele e de toda a equipe. Boa noite, Mozart. Ricardo Reck, repórter da equipe Massa de Esportes, Rádio Chapecó e Rádio Massa FM. A equipe da Chapecoense fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, mas pecou no último passe e na finalização. O que precisa ser feito para corrigir e os gols saírem para a próxima partida e a Chapecoense conseguir a classificação para as semifinais? Bom, no nosso estádio vai ser outro tipo de jogo, né? Então, o nosso campo ele é mais rápido, o nosso campo ele é um tapete, então esse último passe que o jogador precisa no nosso campo muitas vezes dá de primeira ou até em 2 tempos ele consegue deixar o nosso atacante ou o nosso meio, enfim, numa situação boa de finalização. Aqui ele precisa dar 3, 4, às vezes 5 toques para poder preparar, para poder deixar os nossos atacantes numa condição melhor. Então é outro tipo de jogo, a velocidade do jogo vai ser outra. Eu acredito que nós vamos ter que estar bem atentos assim com relação às transições ofensivas dele, essa primeira e segunda bola, que eles entram bastante jogo direto, mas eu acredito que o desenho do jogo vai ser nós em cima, em ataque organizado constantemente e muito cuidado com a transição defensiva. Então eu acredito que o desenho do jogo, mas pode ter certeza que na quarta-feira vai ser outro tipo de jogo. Boa noite, Mozart. Eduardo Florão, do Globo Esporte. Mozart, você está satisfeito com a sua estreia, com esse resultado na sua estreia pela Chapecoense? E gostaria que você fizesse uma avaliação do setor defensivo, principalmente o lado direito com o Laércio e com o Ezequiel, que até em alguns momentos cederam espaços que o Ercílio Luz por pouco não aproveitou, né? Quase chegou ao gol, que ele fez boas defesas, boas intervenções, mas gostaria que você fizesse uma avaliação aí desse setor defensivo da Chape. Não, satisfeito pelo desempenho, pelo aquilo que o gramado proporcionou, nós nos ajustamos e nos adaptamos rápido ao jogo. É óbvio que a gente vem sempre para vencer, né? Então eu estaria muito mais satisfeito se nós tivéssemos ganho. Com relação ao setor defensivo, a principal jogada deles, que foi uma defesa que o que ele fez, ela partiu de uma bola longa, ela sobrou, né, para o meia, que encontrou o atacante nas nossas costas. É uma situação que a gente tem que corrigir, controlar a profundidade antes. E assim, vou tirar segunda-feira e terça para poder corrigir essa situação e espero que não aconteça mais. Como você avalia o rendimento da defesa no jogo de hoje? No segundo tempo, o time do Ercílio Luz ofereceu um certo perigo em algumas oportunidades, assustando e fazendo com que o goleiro Kehler fizesse algumas defesas. Como que Terlan e Laércio se saíram na tua avaliação do jogo de hoje? O setor defensivo composto também pelos laterais e pelo goleiro. Assim, 95% do tempo nós fomos muito bem, principalmente nessa primeira bola, nos comportamos bem, acabamos concedendo uma finalização frente a frente com o nosso goleiro
numa jogada que nós tínhamos que ter corrido para trás e nós não baixamos a linha, mas é uma coisa que a gente precisa corrigir, ajustar. Mas como um todo eles foram bem sólidos, assim, não era um jogo simples, campo pesado, difícil, bastante jogo aéreo, então eles foram sólidos. A gente sempre, mesmo se tivéssemos ganho, nós temos sempre que fazer ajustes, né? Então, assim, no geral, foi um bom jogo.